Olá, é um prazer tê-lo nesta aula. Eu sou o professor Alexandre Lima. Seja bem-vindo ao canal Pra Vencer. Bom, nesta aula resolveremos a prova da EAR 2019.1, ok? Bom, se você não conhece essa aqui é a logo da Escola de Especialistas de Aeronáutica, a logo que contempla aqui a nossa águia altaneira. Se você perceber direitinho aqui, as asas da águia equivale à divisa de terceiro sargento. Quando você se forma lá, você sai terceiro sargento. E aqui tem a inscrição em latim Ad Astra et Ultra, que significa aos astros e além. Escola maravilhosa localizada em Guaratinguetá, né? É o maior complexo de ensino técnico da Força Aérea Brasileira. E escola que eu me orgulho de ter estudado lá por 1 ano e meio, em 1997. Me formei lá terceiro sargento. Bom, o que eu vou fazer? A gente vai resolver primeiramente aqui a prova de matemática. Essa prova ela contempla 24 questões. Para que o vídeo não fique muito longo, eu particionei essas 24 questões em 4 vídeos. Então nós iremos resolver 6 questões em cada vídeo, ok? Então no finalzinho desse vídeo você já vai ver o linkzinho aqui do segundo vídeo. Então vou gravar aqui as questões da 1 até a 6, depois em seguida, no segundo vídeo, da 7 até a 12, no terceiro vídeo, da 13 até a 18, e no último vídeo, finalizando, a gente vai fazer da questão 19 até a 24, ok? Aí dá tempo de você beber aquela aguinha, respirar um pouquinho, né? E partir para o próximo vídeo. Vamos lá, então nossa primeira questão da EAR 2019.1 é essa aqui. Na tabela de dados brutos, tem-se as massas em quilogramas de 15 clientes de uma clínica médica. Então ele me deu aqui 15 valores, né, que são as massas que foram medidas desses clientes dessa clínica médica. Organizando os dados dessa tabela, pode-se verificar que a amplitude do rol... Olha o que ele está me perguntando. A amplitude do rol. O que é amplitude? O tamanho do rol. Isto é, qual é a diferença do maior para o menor, né? De quanto a quanto, ok? Percebeu? Então é isso que ele quer. Então, teoricamente, eu teria que organizar esses dados aqui em ordem crescente, ver quem é o maior valor, quem é o menor valor e subtrair o menor valor do maior, para que eu ache a amplitude, o tamanho do meu rol. Então é uma questão super simples. E eu vou te falar, nem preciso organizar isso aqui em ordem crescente, basta você ter bastante atenção e observar quem é o maior valor e quem é o menor. Então, olhando para cá, olha, qual é o maior valor? O nosso 91. E quem é o menor valor aqui? É o 49. Como ele quer a amplitude, a distância do maior até o menor, então eu vou fazer 91 menos 49, que vai dar 42, gabarito letra C. Aliás, letra B, ok? Então, uma questão super simples, uma questão muito fácil, bastaria você entender isso aqui, um pouquinho de estatística, né? O nome dessa matéria aqui é estatística. Então, a amplitude do rol significa o tamanho do seu rol, da relação de valores que foi dada, ok? Tranquilo? Segunda questão. Questãozinha, então, de matrizes aqui, né? Produto de matrizes. Dadas as matrizes A, 1, 3, 2 e 0 e B, 0, 1, 1 e 2, o produto A vezes B é a matriz, então ele quer que eu faça o produto. O que não pode acontecer aqui? Você cair na pegadinha, achar que eu tenho que fazer aqui, ó, 1 vezes 0, 3 vezes 1, 2 vezes 1 e 0 vezes 2. Mesmo porque nem vai ter alternativa lá, ele foi bonzinho. Não colocou essa alternativa. A gente precisa lembrar como é que se faz produto de matrizes. E é bastante simples, ok? Só tem que ficar bem atento para não dar bobeira. Vamos dar uma recapitulada em produto de matrizes? Então tá aqui, ó. Vamos fazer um mini resumo aqui pra gente. Então, produto de matrizes, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso lembrar? Que linha vezes coluna é igual a linha. Como é que isso funciona, professor? Assim. Então imagina que eu tenho aqui duas matrizes, né? Essa aqui e essa aqui, eu queira multiplicá-las. Então o que eu preciso fazer? Eu pego a primeira linha e a primeira coluna, e eu multiplico a primeira linha com a primeira coluna. Esse primeiro elemento eu multiplico com esse de cima, e o segundo elemento eu multiplico com o de baixo. E somo esses dois valores. Tá? Então, você pode usar a técnica do dedinho. Ó. Coloca o seu dedinho ali e faz assim, ó. Esse cara se encaixa aqui, ó. Então o A vem com E, tá vendo aqui? Para esse dedo aqui, ó, o A vem com E, e o B vem com o G aqui embaixo. Então eu encaixo dessa maneira. Multiplico e somo. Então vai ficar assim, ó. Aqui, ó. A vezes E mais B, que é esse segundo cara aqui, vezes G.
E aí, quando você fez a primeira linha com a primeira coluna, você mantém a primeira linha e faz agora com a segunda coluna o mesmo procedimento. Pega esse cara e encaixa aqui. Multiplica e soma. Então vai ficar o A com F e o B com G. Aliás, com H. Então vai ficar A vezes F mais B vezes H. Acabou a primeira linha, você faz a segunda linha, tá? Então é isso, tá? Linha vezes coluna vai me dando a linha. Aquela regrinha que a gente viu anterior aqui. Então, vou fazer a segunda linha com a primeira coluna, aqui, ó, faço o encaixe desse jeito. O C vai com G e o C vai com E e o D vai com G. Então, ó, CE, DG, somo. Faço a mesma coisa agora com a segunda, o C vai com F e o D vai com o H, somo aqui. E é desse jeito. Deu para dar uma recapitulada? Então, vamos à nossa questão? Tá aqui. Então, são essas duas matrizes aqui. Vamos lá, primeira linha. Primeira coluna, vou fazer o produto, vamos lá, colocar aqui embaixo, vai ficar assim, ó, 1 vezes 0, 3 vezes 1, somei. Vou agora partir para essa segunda aqui, ó, vou fazer o encaixe aqui, ó, 1 com 1 e o 3 com 2. 1 vezes 1, 3 vezes 2. Vou para a segunda linha, rapidinho aqui, encaixo aqui, ó, o 2 vai com 0 e o 1 vai com 0 também, ok? E agora com a segunda, vai o 2 com 1 e o 0 com 2. Ok? E agora é só fazer essa continha, uma questão super simples, bastaria você saber a regrinha de produto de matrizes. Agora eu faço a continha, aqui vai dar 0, né? Tá vendo? E aqui vai dar 3, tá? Então, 0 mais 3, 3 aqui na primeira. Aqui, ó, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 2, 6, 6 mais 1, aqui vai dar 7. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, 0 mais 0, 0 aqui embaixo. 2 vezes 1, 2, 0 vezes 2, 0, então aqui vai dar 2, coloco o meu 2 aqui e já dá para marcar ali o nosso gabarito letra C. Então uma questão super fácil também, bem tranquila, produto de matrizes, né? Aquela parte bem básica ali, bem inicial de matrizes. Próxima questão, sejam A, menos 3, 3, B, 3 e 1, C, 5 e menos 3 e D, menos 1 e menos 2, vértices de um quadrilátero convexo. A medida de uma das diagonais é... Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Vou colocar esses pontos no plano cartesiano, naquele plano XY. Vamos lá? Então está aqui o meu plano cartesiano, eixo Y, eixo X, né? No eixo Y, daqui, ó, do ponto 0 para cima eu tenho valores positivos e para baixo negativos. Aqui no eixo X, para a direita eu tenho valores positivos e para a esquerda valores negativos, ok? Tranquilo? Esse eixo Y também recebe o nome de eixo das ordenadas e o eixo X, o eixo das abscissas, né? Então aquele mini resuminho ali para a gente dar uma relembrada. Vou colocar os meus pontos, esses pontos aqui no plano. Lembrando que quando eu tenho um ponto, a primeira coordenada é sempre de X e a segunda é sempre de Y, ok? Sempre desse jeito. Então vamos lá, vamos colocar o nosso ponto A aqui, ó. No X ele vale menos 3, então vem aqui no X, ó, menos 1, menos 2, menos 3. No X ele vale menos 3, ele vai estar por aqui. E no Y ele é 3, mais 3, vai estar aqui, ó. Então é um encontro desses dois caras aqui e vai gerar esse ponto aqui que ele chamou de ponto A. Vamos marcar o ponto B, tá aqui. Ponto B é 3 em X e 1 em Y. 3 em X está aqui, 1 em Y está aqui, aqui está o meu ponto B. E o C é 5 e menos 3. 5 no X está aqui, menos 3 está aqui embaixo. Então aqui estará o meu ponto C. E o ponto D será menos 1 em X, menos 1 em X está aqui, e menos 2 em Y está aqui, ok? Então aqui está o meu ponto D. Ele disse que esses pontos aqui formam vértices de um quadrilátero convexo. Que quadrilátero é esse? Aqui, ó, vou ligar aqui os pontos A e B, tá vendo? Os pontos B e C, os pontos C e D e A. Então aqui eu tenho um quadrilátero convexo, conforme ele me disse. O que ele quer aqui? Ele quer a medida de uma das diagonais. Qual diagonal? Ele não falou. Uma delas. A gente sabe que todo quadrilátero possui duas diagonais. Poxa, qual que eu vou ter que medir? Não sei. Né? Você tem que calcular uma, se der errado, você calcula a outra. Beleza? Eu vou te dar uma dica, né? Então, já que eu não sei qual das diagonais ele está me pedindo, porque ele não me falou, eu dou uma olhada lá nas alternativas. Olha lá. Nas alternativas eu tenho 15, 13, 12, 10, né? São valores bastante considerados, tendo em vista essas distâncias aqui, né? Por exemplo, o ponto A aqui, né, o valor mínimo de x dele aqui é menos 3. Ele vai do menos 3 até o 5, né? Então essa diagonal aqui, tá vendo?
está pegando aqui do menos 3 ao menos 5 no x e no y está pegando do 3 ao menos 3. Tem um valor razoável, né? Essa daqui ela é bem menorzinha, tá vendo? Está indo aqui no x do menos 1 até o 3 e no y ela está indo do 1 até o menos 2. Essa daqui é bem pequenininha. Será que vai chegar a um daqueles valores ali? Acho que não. Então vou dar uma de esperto, vou calcular essa aqui que eu sei que deve dar ali em torno de 10, 12, sei lá. Não sei exatamente qual é o valor, tá? Mas vou tentar matar desse jeito. Bom, como é que eu faço para calcular essa diagonal? Existem diversas maneiras da gente calcular isso aqui. Uma delas é através da geometria analítica, daquela formulazinha da distância entre dois pontos. Você lembra da fórmula? Tá aqui, ó, a fórmula da distância entre dois pontos. No caso aqui dos pontos A e C, tá? Vou calcular essa aqui, ó, distância de A até C. Como é que é a fórmula? Raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Quem é x, quem é x0, quem é y e quem é y0? São as coordenadas dos dois pontos que eu estou querendo. No caso aqui, os pontos A e C, tá? Porque eu estou calculando a distância de A até C, tá? Beleza? Tranquilo? Quem é o x, quem é o x0? Tanto faz. Se você escolher esse cara aqui para ser o x0 e esse aqui o y0 e esse aqui o x e esse aqui o y, vai dar certo. Se você escolher esse aqui para ser x0, y0 e aquele ali xy, também vai dar certo. Tá? Então, tanto faz. Tá? Então, vai ser... vou usar esse aqui como x, tá? Então, vai ficar assim, ó. X menos x0, tá? Então, ó, 5 menos o menos 3 ao quadrado, ok? Mais o y, que seria o menos 3, menos o y0, que seria o 3, ao quadrado, tá? Então, tiro a raiz quadrada disso tudo aqui. Essa fórmula aqui, na verdade, ela é derivada do teorema de Pitágoras, tá? Então, usando geometria analítica, vou para a fórmulazinha aqui da distância entre dois pontos, vou fazer a minha continha. Esse menos 3 aqui vai ficar positivo, porque aqui está menos, menos, né? Vai virar mais, vai ficar 5 mais 3, que vai dar 8. Então, eu tenho aqui 8 ao quadrado, ok? E esse aqui, menos 3 vai dar menos 6 ao quadrado. Então, fazendo a continha aqui agora, 8 ao quadrado dá 64, e menos 6 ao quadrado vai dar mais 36. Então, 64 mais 36, que vai dar 100, raiz quadrada de 100, 10. Gabarito, letra D. Ok? Então, resolvi a questão usando qual técnica? Geometria analítica, nossa formulazinha básica lá da distância entre dois pontos. Ah, professor, não lembro muito bem dessa fórmula. Tem outro método mais simples de fazer essa questão? Tem. Quer ver? Eu vou te explicar um outro método aqui, bem tranquilo. Você está vendo aqui essa diagonal que eu quero calcular? Eu vou traçar aqui um triângulo retângulo. Presta atenção. Aqui, ó. Eu vou traçar uma paralela aqui ao eixo Y, partindo do ponto A, e vou traçar aqui uma paralela ao eixo X, partindo do ponto C. E com certeza, se é uma paralela ao eixo Y e uma paralela do eixo X, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras para calcular essa distância aqui, ok? Seria a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Mas para aplicar o teorema de Pitágoras, você precisa saber essa distância e essa. E é fácil de saber isso, porque essa distância aqui, ó, é essa distância aqui, tá vendo? Que vai do mais 3 até o menos 3. Né? Se é do mais 3 ao menos 3, essa distância aqui vale 6 unidades. Então aqui eu tenho 6 unidades. E aí eu faço a mesma coisa para essa aqui, tá vendo? Essa aqui ela vai do mais 5 até o menos 3. Do mais 5 até o menos 3 eu tenho 8 unidades aqui, tá? Então essa aqui vale 8. E aí você tem um triângulo retângulo, que você pode calcular essa hipotenusa aqui através do teorema de Pitágoras. Ok? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou então você pode lembrar de quem? Do nosso famoso triângulo pitagórico, né? Esse triângulo aqui que vira e mexe aparece em prova, que é o famoso 3, 4 e 5. Veja que aquele triângulo em azul ali, ele é um triângulo derivado do pitagórico, do 3, 4 e 5, onde cada lado foi multiplicado por 2. Percebeu? Ó, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Logo, essa hipotenusa aqui é 5 vezes 2, que vale 10. Tá? Então, daria também o meu gabarito ali, letra D, 10. Então, teria como fazer via geometria analítica ou via geometria plana, aqui, teorema de Pitágoras, beleza? Seria possível calcular essa outra diagonal também, professor, usando essa técnica aqui do triângulo? Com certeza. Já resolvemos a questão, tá? Estamos extrapolando um pouquinho para você
absorver mais, né? Para ter um conhecimento superior. Então, eu poderia calcular essa distância aqui da mesma maneira, colocando o triângulo aqui, tá vendo? Inclusive, detalhe, esse triângulo aqui seria o próprio triângulo pitagórico 3, 4 e 5 aqui, ó. Esse cara tem a medida de 3 unidades, né? Porque ele vai do menos 1 até o 3. Aqui, aliás, tem 4 unidades aqui, né? 4 aqui, tá vendo? Nesse cateto. Esse aqui tem a medida de 1, 2, 3 unidades, né? Então, eu ler 3, 4, essa hipotenusa aqui seria 5. Então, essa diagonalzinha aqui valeria 5 unidades, que nem tem gabarito ali pra gente marcar. Realmente, ele queria essa que está em azul aqui. Então, isso aqui foi só para te mostrar que realmente a questão é tranquila, né? Basta você ter um conhecimentozinho básico ali. Próxima questão, questão número 4. Um trapézio tem 12 centímetros de base média e 7 centímetros de altura. A área desse quadrilátero é em centímetros quadrados. Vamos lá. Então vamos colocar aqui o nosso trapézio, né? Essa figura aqui, nosso trapéziozinho, ok? Quais são os elementos típicos do trapézio, né? Os lados paralelos são chamados de bases. Essa aqui é chamada de base menor, essa aqui é a base maior. E aí nós temos a altura. O que é a altura? É a distância da base maior até a base menor. Claro que se é uma altura, ela sempre forma um ângulo de 90 graus, né? Se eu quero calcular a distância, né, entre essas retas aqui, ela tem que formar um ângulo de 90 graus ali. Ali nós temos a nossa famosa altura, tá? Então, precisa ter esse conhecimentozinho básico aí sobre trapézios, tá? Então vamos ao nosso problema, tá? Ele disse o seguinte, que a base média vale 12. O que é a base média de um trapézio? Para achar a base média de um trapézio, você acha o ponto médio de cada um dos lados não paralelos e une esses pontos médios. Então eu tenho aqui, ó, pego o ponto médio desse lado aqui, né? O que é o ponto médio? Divide este segmento ao meio. Faço a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto médio que divide esse segmento é igual a esse e traço essa base aqui no meio. Ela é chamada de base média. Como é que eu calculo a base média? A base média, ela é a média aritmética das bases maior e menor, tá? Então basta somar e dividir por 2, tá? Então a base média é o Bzão mais o Bzinho sobre 2, a média aritmética, ok? Tranquilo. Mas nessa questão aqui, ele pede a área desse trapézio. Você precisa lembrar também a fórmula da área do trapézio, que é uma fórmula bem simples, olha ela aqui, ó. A área é base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Lembrando que isso aqui está entre parênteses, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso. Olha só que detalhe curioso, não sei se você já percebeu isso. Mas olha para cá, base maior mais base menor sobre 2 aparece na fórmula da área e equivale à fórmula da base média. Então eu posso muito bem substituir Bzão mais Bzinho sobre 2 por base média e dizer que a área é a base média vezes a altura. Base média aqui vezes a altura. Fica mais fácil, mais tranquila a nossa fórmula. Professor, sempre pode usar isso? Sempre, ok? Se o problema, lógico, estiver te falando de base média. Então vamos lá, vamos substituir agora os valores aqui, né? Por quê? Porque ele me deu a base média e me deu a altura. Então eu vou achar a área com a maior facilidade. Vamos lá, minha área vai ficar base média, que vale 12, tá aqui, né? E a minha altura, que vale 7. 12 vezes 7, eu tenho que a área daquele trapézio ali é de 84 centímetros quadrados. Gabarito letra D. Ok? Belezinha? Então mais uma questão light que dá para a gente fazer. Questão 5. A parte real das raízes complexas da equação x² menos 4x mais 13 igual a 0 é igual a... Então, uma questão que envolve uma equação de segundo grau, né? Ele está pedindo as raízes complexas. O que é uma raiz complexa? Eu tenho que me lembrar lá dos números complexos, né? Beleza? A gente vai fazer uma mini revisão aqui de números complexos, já já. Bom, então está aqui a minha equação do segundo grau. Vamos tentar achar as raízes dessa equação, tá? Vamos fazer o nosso delta rapidinho? Então aqui, a equação de segundo grau, ela tem esse formato aqui, ax² mais bx mais c igual a 0. Então eu tenho que achar aqui os valores de a, b e c. O a é sempre quem está com x², o b com x elevado a 1 e o c é o nosso termo independente, né? Quando não aparece nada aqui, eu sei que tem o número 1 aqui na frente, ok? Então, conclusão, meu a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 13, tá ali, ok? Vamos achar o nosso famoso delta, vamos lá? Formulazinha do delta, b² menos 4ac. Então vai ficar
b ao quadrado, o b vale menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 13, tá aqui. Fazendo a conta aqui, vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16. Aqui vai ficar 13 vezes 4, menos 52. 16 menos 52 vai dar menos 36. Eu vou ter um delta negativo. A gente sabe que lá na fórmula de equação de segundo grau, a gente precisa calcular a raiz do delta. E existe raiz real de número negativo? Não. Vai ser uma raiz que pertence ao conjunto dos números complexos, né? Beleza? Uma ou mais, né? Tranquilo? Vamos lá, então. No caso aqui, né, seriam duas raízes complexas no caso desse problema. Então, vamos jogar esse delta para ali, ok? E vamos jogar a fórmula aqui do x. Vamos lá. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu vou ter que x é menos, esse menos é da fórmula, só que o b também é negativo, então vai ficar menos o menos 4. Mais ou menos a raiz do meu delta, que é menos 36, sobre 2 vezes o a. Show de bola. Esse cara aqui vai ficar positivo, né? Porque menos menos vira mais 4. Mais ou menos a raiz de menos 36. Aqui eu preciso me lembrar um pouquinho da teoria dos números complexos. Vamos fazer um mini lembrete aqui? Vamos lá? Vamos recapitular aqui um pouquinho de números complexos, tá? O que é um número complexo, né? Na verdade, tudo isso surgiu quando definiram que a raiz quadrada de menos 1 seria chamada de i, que eles chamaram de unidade imaginária, ok? Então, daqui que surgiu tudo. Raiz quadrada de menos 1 aí, unidade imaginária. O número complexo, né, ele pode ser representado desta maneira aqui, z igual a a mais bi, onde esse a aqui a gente chama de parte real e esse b aqui a gente chama de parte imaginária, né? O b é o cara que está coladinho com o nosso i aí. Veja que nessa questão ele pediu o quê? A parte real, né? Ele pede a parte real das raízes disso aqui, ok? Tranquilinho? Vamos lá então. Então, olha só, eu posso dizer o seguinte, que a raiz quadrada de menos 36, aplicando na propriedadezinha de radicais agora, né? Eu posso dizer que isso aqui, o menos 36, é menos 1 vezes 36, perceba? Não alterei nada, né? Dá menos 36 isso aqui. E aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. Agora, vamos trabalhar um pouquinho aqui dentro? Usando a propriedadezinha dos radicais, eu posso separar a raiz de menos 1 da raiz de 36, porque isso aqui é uma raiz única. Então, eu posso dizer que isso aqui, olha para cá, é raiz de 36 vezes raiz de menos 1. E a raiz de 36 eu sei que vale quanto? 6. E a raiz de menos 1 vale quanto? I. Então vai ficar o quê? 4 mais ou menos 6i sobre 2. Como todos os valores aqui são múltiplos de 2, eu posso dar uma simplificada nisso para ficar mais fácil. Vou dividir por 2 esses três valores aqui. Então vai ficar assim, 4 por 2 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3, e 2 dividido por 2 vai dar 1 aqui embaixo. Esse 1, na verdade, não precisa ser colocado, né? Eu posso colocar simplesmente que o x é igual a 2 mais ou menos 3i, ok? E aqui eu tenho a minha parte real, ok? Que é justamente o que ele pediu nessa questão. Ele só quer a parte real, meu gabarito ali na letra B, ok? Tranquilo? Então vamos à nossa última questão do módulo aí das nossas 6 primeiras questões da prova EAR 2019.1. Tá aqui. Seja a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais 1. Se f de 1 é igual a 0 e f de menos 1 é igual a 6, então o valor de a ele quer esse cara aqui. Ele quer o a. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o f de 1 aqui nessa função e igualar a 0. Vou achar uma equação. Depois eu substituo o f de menos 1 igual a 6. Lembrando que o cara que está aqui dentro do parênteses, olha para cá, quem é? É o nosso x, ok? Beleza? Então está aqui a nossa função. Vamos começar aqui com f de 1. Então, ó, vou calcular o f de 1. Vou substituir o valor de x por 1. Bora lá? Então vai ficar assim, ó, a vezes quem? O x ao quadrado. Quem é o x? 1. Então a vezes 1 ao quadrado mais b vezes o x de novo, que é 1, mais o 1, que é o c. Ok? Tranquilinho aqui? Beleza. Só que o f de 1 vale quanto? 0. Então esse cara aqui vale 0. 0 é igual a 1 ao quadrado dá 1. Então aqui eu vou ter um a. Mais 1 vezes b vai dar 1b, mais 1. Ok? Tranquilinho? Então eu vou ter que a mais b mais 1 é igual a 0. Show de bola? Vou pegar esse 1, vou passar para o lado de lá. Então eu vou ter que a mais 1 é igual a mais b é igual a menos 1. Então essa aqui
é a minha primeira equação. O que eu faço agora? Faço a mesma coisa para aquele outro ali, para o f de menos 1 igual a 6. E vou achar uma outra equaçãozinha similar a essa. E aí eu resolvo um sisteminha. Resolvi o sisteminha, eu tenho condições de achar o A e o B. Tendo em vista que ele só quer o A, vai ficar mais fácil ainda. Então vamos lá, vamos partir para o segundo ali, ó, que é o f de menos 1. Então tá aqui, ó, f de menos 1. Então o que eu faço? Eu substituo o valor de x por menos 1. Então vai ficar a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes, quem é o x? Menos 1 mais 1, ok? Quanto que vale o f de menos 1? 6. Então aqui vai ficar 6 igual a menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1a, né? Eu já vou colocar o a direto aqui nessa. Menos o b, tá? Porque aqui ó, vai ficar menos 1 vezes b menos b. Mais 1. Passo esse 1 para lá, eu vou ter que a menos b é igual a 6 menos 1. Ok? a menos b é igual a 6 menos 1. Quanto que é 6 menos 1? 5. Então a menos b vale 5. Aqui eu tenho a minha segunda equação. Eu vou juntar essas duas agora, montar o sistema e acabou a minha questão. Ok? Vamos lá então? Tá aqui. A mais b igual a menos 1, tá ali. E a menos b igual a 5, tá aqui. Show de bola, vamos resolver esse sistema? Tá muito cheio, ó. Vou limpar aqui a tela, tá? E vou jogar isso aqui para lá. Então tá aqui. Como é que eu resolvo esse sistema? Muito fácil, um sistema bem tranquilinho. Posso cortar esse b aqui com menos b aqui de baixo. Vamos lá? A mais a, 2a. 5 menos 1, 4. Se 2a é igual a 4, a é igual a 4 dividido para 2, né? O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. A igual a 2, gabarito, letra D. Ok? E aí, foi tranquilo para você? Olha a cara de felicidade. Tá rindo à toa, por quê? Porque você estudou, né? Se você não conseguiu fazer uma boa prova, na próxima com certeza você vai arrebentar. Porque é possível passar. Se eu conseguir passar e muita gente conseguiu passar, a gente estudou do zero, começou tudo ali, focou, insistiu, muita persistência, muita luta e com certeza, se você se dedicar, você vai conseguir entrar na escola de especialistas de aeronáutica, ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, clique no sininho, se inscreva, clique aqui no nosso sininho para receber as notificações do canal Pra Vencer, ok? Então, olha só, se você tiver interesse, assista aqui na nossa sequência as questões da 7 até a 12. Um super beijo e até a próxima!